Sabe? Às vezes eu me pego olhando para o céu à noite, deitado no chão frio de alguma calçada qualquer, e fico pensando, como é que eu fui parar aqui? Você já teve essa sensação de olhar para sua própria vida e não reconhecer mais nada? Como se tudo que você construiu tivesse sumido num piscar de olhos. É louco e doloroso. Meu nome é Leandro, Leandro dos Santos, mas no mundo da bola todos me chamavam de Léo. Eu tenho 37 anos hoje, mas carrego marcas que parecem de 100. Quando eu era moleque, corria descalço pelas ruas de terra do bairro São Carlos, em Belo Horizonte. Era ali que aprendi a driblar entre os buracos da rua e os chinelos que marcavam o gol. O futebol foi meu primeiro amor e meu grande sonho. Meus pais sempre foram humildes. Minha mãe, faxineira, meu pai, pedreiro. Mas eles faziam de tudo para eu ter uma chuteira, às vezes apertada, usada, mas que para mim parecia reluzir como ouro. Aos 13 anos, fui fazer teste no clube do meu coração. Eu lembro a camisa maior que eu, o nervosismo na barriga, mas quando a bola rolava, tudo sumia. Eu só queria jogar, e joguei. Joguei tão bem que me chamaram de menino prodígio. Aos 15, assinei meu primeiro contrato de base, e aí a vida começou a mudar. Aos 18, fui promovido ao time principal. Sabe a sensação de entrar no vestiário e ver seu nome na camiseta? Sentir o cheiro do gramado? Ouvir o som das arquibancadas enchendo enquanto você aquece? É indescritível. Cada gol que eu marcava, cada passe que eu acertava me levava mais alto. A imprensa começou a falar de mim como a nova promessa do futebol brasileiro. Meu rosto aparecia em reportagens e a torcida cantava meu nome. Era como viver em um sonho. Logo, os patrocinadores chegaram. Assinei contratos que dariam segurança para minha família inteira. Comprei uma casa para minha mãe, outra para o meu pai. Via meus pais chorando de alegria, e isso me enchia de orgulho. Só que, junto com os aplausos e o dinheiro, vieram também as tentações. Eu me sentia poderoso. Aos 20 anos, já dirigia carro importado, frequentava festas exclusivas, baladas onde eu nem precisava pagar a entrada. Garrafas de champanhe chegavam na minha mesa como se fossem refrigerante. E no início, eu achava que estava apenas aproveitando a vida. Afinal, eu era jovem, rico e famoso. Qual o problema, não é? Nos primeiros anos, eu ainda conseguia equilibrar as coisas. Treinava, jogava bem e depois curtia a noite. Mas aos poucos, as baladas ficaram mais frequentes, as ressacas mais intensas, e minha performance dentro de campo começou a cair. Alguns jornalistas passaram a dizer que eu não era mais o mesmo. Eu ignorava. Pensava, eles estão com inveja, ainda sou o melhor. E então veio o primeiro convite que mudou tudo. Era uma festa na cobertura de um empresário famoso. Eu já tinha bebido todas quando um cara me ofereceu uma carreira para animar mais. Naquele momento eu hesitei. Pensei nos conselhos da minha mãe, nas promessas que fiz para mim mesmo. Mas a música alta, as luzes piscando, as pessoas me olhando como um herói. Tudo isso me fez ceder. Dei a primeira tragada. E o que senti foi um calor, um choque de adrenalina, uma falsa sensação de poder. No dia seguinte, acordei com uma vergonha que só durou até o próximo convite para outra festa. E assim foi. Cada vez que eu pensava em parar, vinha outra noite, outra rodada, outra dose, até que o vício começou a me dominar. No treino, meu corpo já não obedecia como antes. Minhas pernas pesavam, meu fôlego sumia. O técnico começou a me deixar no banco. A imprensa passou de elogiar para criticar. Léo está gordo, Léo perdeu o foco. Léo vive de noitada. Eu lia isso e me revoltava. Pensava que ninguém entendia o que eu passava. E a única coisa que me fazia esquecer era a droga. Você acredita que mesmo assim eu ainda era idolatrado? O estádio lotava para me ver. Crianças usavam camisas com meu nome. Pais contavam aos filhos sobre meus lances geniais. E eu me alimentava disso. Achava que ainda podia enganar todo mundo, que meu talento seria eterno. Só que talento não vence o vício. As coisas pioraram de vez quando comecei a usar crack antes mesmo de treinos. Eu chegava atrasado, inventava desculpas, culpava o trânsito, dizia que tinha problema de saúde. O clube tentou intervir, psicólogos, médicos, até ameaças de multa. Mas eu sempre prometia que ia melhorar. E nunca cumpria. E então chegou o dia que destruiu tudo. Era a final de um campeonato estadual. O estádio estava lotado, 50 mil pessoas, bandeiras tremulando, a torcida cantando em coro. Eu devia estar aquecendo, concentrado, mas estava trancado no banheiro do vestiário, fumando crack.
Minha mão tremia, o coração disparava, mas eu precisava daquilo para me acalmar. Foi quando ouvi a porta se abrir com tudo. Um dos roupeiros me pegou no flagra. O olhar dele de decepção foi pior do que qualquer grito de torcida. Em minutos, a notícia chegou ao técnico, à diretoria, e aí ao estádio inteiro. Fui expulso do vestiário. Me tiraram de lá como se eu fosse um criminoso. Quando apareci no túnel, os torcedores começaram a perceber que eu não jogaria. As vaias começaram baixas, mas cresceram como uma onda. Drogado, lixo, você envergonha a nossa camisa. Cada palavra era como uma facada. Eu queria sumir. Queria acordar e descobrir que era um pesadelo. Mas era real. E o que restava da minha carreira morreu ali, naquela tarde. Falando nisso, você está assistindo de onde? Qual cidade? Escreve nos comentários, quero muito saber até onde essa história está chegando, porque eu ainda sonho que minha voz encontre quem precisa ouvir isso. Mas eu não fazia ideia de que aquele seria apenas o começo do meu inferno. Depois daquele jogo, minha vida desabou de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Depois daquele jogo, foi como se alguém tivesse puxado a tomada da minha vida. Em poucas semanas, o clube anunciou meu afastamento. Os patrocinadores cancelaram todos os contratos. As marcas que até dias antes faziam fila para ter minha imagem em outdoors e comerciais de TV, agora agiam como se eu fosse um vírus que precisavam evitar. E de repente eu não era mais o Léo, o ídolo. Eu era o Léo, o viciado. O escândalo estampou capas de jornais e sites esportivos. Até quem nunca tinha ouvido falar de mim sabia do meu fracasso. Minha família tentou me ajudar. Meus pais me chamaram para conversar, imploraram para eu aceitar tratamento. Minha mãe chorava toda noite, dizendo que sonhava me ver de volta aos gramados. Mas eu estava cego. O vício já dominava tudo em mim. Eu passava dias trancado em casa, sem comer, só fumando. Quando o dinheiro começou a acabar, vendi meus carros, depois minhas joias, até minha coleção de camisas históricas, presenteadas por jogadores que eu admirava. Cada objeto vendido era mais um passo no caminho sem volta. Logo comecei a atrasar as contas. As despesas do meu padrão de vida eram enormes, e sem salário ou patrocínio. O que eu tinha guardado se foi rapidamente. Em questão de meses, perdi a casa que tinha comprado para minha mãe. Ela e meu pai tiveram que voltar para o barraco antigo. Nunca vou esquecer o dia em que ela me ligou dizendo que estavam sendo despejados. Foi como se alguém rasgasse meu peito por dentro. Nessa época, eu já não aparecia mais em lugar nenhum. Sumido da imprensa, abandonado pelos amigos de festa, virei um fantasma. Quando tentava sair de casa para comprar mais droga, as pessoas me reconheciam e cochichavam. Olha ali, é o ex-crack. Ou, acabou com a própria vida. Esses sussurros me destruíam, mas ao mesmo tempo me faziam querer usar ainda mais para esquecer tudo. Comecei a frequentar as bocas de fumo mais perigosas da cidade. Passava horas, dias em barracos imundos, com ratos passando entre meus pés e o cheiro de sujeira misturado ao do crack queimando no cachimbo. Às vezes, eu caía em sono pesado no chão frio. Acordava sem saber que dia era. Em outras, trocava meus últimos pertences por mais pedras. Meu corpo definhou. O cara forte e atlético de antes virou um sujeito magro, com olheiras profundas e pele amarelada. Certa noite, acordei na calçada em frente a um supermercado. Estava chovendo e eu tremia de frio, sem sapatos. Algumas pessoas que saíam do mercado me olhavam com nojo, outras com pena, e eu só queria desaparecer. Foi quando percebi que não tinha mais onde ir. Minha casa tinha sido tomada pelo banco, minha conta bancária zerada, nenhum amigo por perto. Eu estava na rua. E ali começou a fase mais cruel da minha vida. No começo tentei dormir em marquises, depois embaixo de viadutos. Dividia espaço com outros moradores de rua que, assim como eu, tinham histórias de perdas, vícios e arrependimentos. A primeira noite que passei em um albergue, lembro do cheiro forte de mofo misturado ao suor de dezenas de pessoas. O som dos roncos, dos choros baixinho no escuro, das tosses intermináveis. Era como viver em um pesadelo coletivo. Mas ao mesmo tempo, ali ninguém me julgava. Éramos todos invisíveis para o mundo. E o mais difícil, o vício não parou. Na rua, tudo gira em torno de conseguir dinheiro para o próximo cachimbo. Eu pedia esmolas, catava latinhas, às vezes aceitava pequenos bicos para carregar sacolas em troca de uns trocados. Com isso, comprava comida e mais crack. O ciclo nunca acabava. Cada vez que eu usava, minha mente me levava de volta aos estádios lotados, aos gritos de Léo, 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 como se ainda fosse possível sentir um pouco daquele calor. Mas, quando o efeito passava, só restava o silêncio e a dor. Engraçado como as coisas mudam. Antes, eu entrava em campo e a torcida fazia fila para pedir foto. Hoje, as pessoas atravessam a rua para não passar perto de mim.
E eu entendo. Quem quer ficar perto de quem caiu tão fundo? Sabe, eu ainda lembro do cheiro do gramado molhado antes dos jogos, o som dos tênis batendo no túnel enquanto a equipe entrava em campo. Era uma adrenalina boa que me fazia sentir vivo. Hoje, a única coisa que sinto é o cheiro azedo dos cobertores sujos que consigo pegar em abrigos ou do chão onde durmo. E o som que mais escuto são buzinas e passos apressados, de pessoas que fingem que eu não existo. Eu sei que você talvez esteja pensando, como alguém tão talentoso pôde chegar nesse ponto? Mas acredite, a queda é mais fácil e rápida do que parece. E o pior é que lá embaixo, a solidão é tão grande que a gente começa a acreditar que não merece mais nada além da miséria. Mas ainda existia uma parte de mim que se agarrava a uma ponta de esperança. Talvez seja a mesma parte que me faz estar aqui contando minha história, acreditando que alguém em algum lugar possa ouvir e pensar, eu não quero terminar assim. Aliás, de que cidade você está assistindo essa história? Escreve nos comentários. Vai ser bom saber que minha voz ainda consegue chegar longe, mesmo que meus pés não consigam mais me levar. E se você acha que já ouviu tudo, saiba que o fundo do poço tem porões que eu jamais imaginaria. Você já ouviu aquela frase, o fundo do poço tem mola? Pois eu descobri que às vezes o fundo do poço tem mais fundo ainda. E a cada vez que eu pensava que não podia cair mais, a vida dava um jeito de me empurrar mais para baixo. Depois que passei a viver nas ruas, meu corpo e minha mente entraram em colapso. Eu tive pneumonia 3 vezes em menos de 1 ano, porque dormia na chuva, sem coberta, sem agasalho. A cada internação no hospital público, eu sentia a vergonha me consumindo. Ex-ídolo do futebol, agora sujo, fedendo, esperando um leito com dezenas de outros anônimos doentes. Enfermeiros cochichavam entre si quando liam meu nome na ficha. Alguns diziam, não acredito que é ele. Outros, é triste, né? Nos dias em que não conseguia a esmola suficiente para comprar droga, as crises de abstinência me faziam tremer tanto que eu não conseguia nem ficar em pé. Nessa hora, a dor física se misturava a pensamentos horríveis. Lembranças dos meus pais, da minha mãe segurando minha camisa de jogo com orgulho, e do momento em que ela me disse que não aguentava mais ver o filho se matando aos poucos. Foi a última vez que a vi. Ela me pediu para procurar ajuda, mas eu não consegui, e desde então nunca mais tive notícias dela. As noites eram intermináveis. O frio cortava a pele como lâmina. Às vezes eu via casais saindo de restaurantes, rindo, felizes, e me pegava lembrando dos dias em que eu também era assim, cheio de planos. Outras vezes eu olhava para a lua e me perguntava, por que eu? Por que eu joguei tudo fora? E tinha dias em que eu só desejava não acordar mais. Em meio a esse desespero, conheci outros moradores de rua que me ensinaram muito. Tinha o seu Paulo, ex-mecânico que perdeu tudo depois de ser enganado por um sócio. A Jéssica, que saiu de casa aos 15 para fugir de abusos e nunca mais conseguiu voltar. E tantos outros que, assim como eu, carregavam histórias de sonhos destruídos. A gente se unia para proteger um ao outro durante a madrugada, porque a rua é um lugar cruel. Já vi colegas sendo espancados enquanto dormiam. Outros queimados por moleques que acham engraçado colocar fogo em gente viva. Acredite, o ser humano pode ser monstruoso. Para comer, eu contava com doações de igrejas e voluntários. Alguns me reconheciam e diziam, você era meu ídolo, como foi que chegou a isso? Eu abaixava a cabeça, sem resposta. Às vezes recebia um pão amanhecido, uma quentinha fria, e aquilo era um banquete. Já teve noite em que comi restos de comida do lixo de restaurantes chiques. O cheiro de comida estragada me dava náusea, mas a fome era mais forte do que o nojo. Apesar de tudo, havia momentos em que eu me lembrava de quem eu fui. Como flashes, a primeira vez que entrei num estádio lotado, meu pai me esperando na porta de casa quando eu voltava de viagem do time. O dia em que dei entrevista ao vivo para a TV e pensei, agora eu venci. Esses flashes me machucavam, mas também me mantinham vivo, como se fosse uma parte de mim dizendo que eu não nasci para morrer na sarjeta. Houve uma noite em especial que nunca vou esquecer. Eu estava deitado embaixo de um viaduto, a temperatura devia estar perto de 5 graus. Eu tremia tanto que achei que fosse morrer. Olhei para o céu. Vi as estrelas embaçadas pelas lágrimas e falei alto, quase gritando, Deus, se é para eu continuar assim, me leva logo. E por alguns segundos, o silêncio da noite pareceu responder. Nenhum carro passava, nenhum som. Só o vento cortando meu rosto. Foi o momento em que percebi que, se eu não fizesse algo, ninguém faria por mim. No dia seguinte, com o pouco de lucidez que ainda tinha, fui até uma ONG que oferecia banho e comida.
Lá, uma assistente social me reconheceu, mas, em vez de me julgar, pegou minha mão e disse: Léo, você não precisa morrer assim, ainda dá tempo. Aquelas palavras bateram forte, porque, até então, eu tinha certeza de que minha vida estava condenada. Comecei, aos poucos, a aceitar ajuda. Passei a dormir em abrigos em vez de ficar na rua. Conheci programas de recuperação que ajudam dependentes químicos. Não foi fácil, ainda não é. Já tive recaídas, dias em que desisti, voltei para as drogas e depois recomecei de novo. Mas, a cada vez que caía, lembrava da sensação de entrar em campo, de ver minha mãe sorrindo, de sentir o orgulho do meu pai. E isso me fazia levantar. Sabe, se você está assistindo essa história até aqui, é porque de alguma forma se importa. Então, deixa eu te pedir uma coisa. Se conhece alguém que esteja se perdendo como eu me perdi, estenda a mão. Às vezes, uma palavra de incentivo pode ser a diferença entre a vida e a morte. E se quiser continuar acompanhando histórias como a minha, se inscreve no canal, porque cada história contada aqui pode ser uma chance de mostrar que sempre existe um caminho de volta. Mas a pergunta que fica é: será que existe perdão? Será que é possível recomeçar depois de ter decepcionado tanta gente? É estranho, né? Quando a gente perde tudo, até o silêncio passa a ser pesado. Eu passei anos ouvindo apenas minha própria respiração, deitado em cantos escuros, pensando em cada erro que me trouxe até ali. E por mais que eu tentasse culpar as festas, os amigos, o clube, o mundo, no fundo eu sabia que a maior culpa era minha. Eu deixei o sucesso me cegar. Eu escolhi cada caminho que me derrubou. Mas também aprendi que não existe força maior do que aquela que a gente encontra quando acredita que ainda merece viver. A solidão das ruas me ensinou sobre humildade. Me mostrou que todos nós, não importa quem fomos ou o que conquistamos, podemos cair. E que ninguém, absolutamente ninguém, está imune a isso. Eu vi empresários, professores, até ex-médicos morando na calçada comigo. Ali todos éramos iguais. Durante meu tempo nos abrigos, conheci voluntários que não faziam ideia de quem eu fui, mas me tratavam com respeito. Pessoas que me olhavam nos olhos, que me chamavam de Senhor, que me perguntavam meu nome com genuína curiosidade. Aquelas interações, por mais simples que parecessem, me lembravam que eu ainda era humano, que eu ainda podia ser tratado com dignidade e, mais importante, que eu ainda podia retribuir um dia. Comecei a participar de grupos de apoio. Nos primeiros encontros, quase não conseguia falar. Eu chorava o tempo todo, envergonhado. Mas fui ouvindo histórias piores que a minha, histórias de pessoas que haviam perdido filhos, pais, esposas, e ainda assim estavam lutando para ficar limpas. Isso me inspirou. Percebi que a dor, quando compartilhada, pesa menos. Que admitir fraqueza não me tornava fraco. Ao contrário, me tornava real. Também passei a ajudar outros moradores de rua. Às vezes com palavras de conforto, outras vezes apenas ouvindo. Porque eu sabia que, muitas vezes, tudo o que a gente precisa é ser ouvido. Descobri que minha voz ainda podia fazer diferença. Que minha história, mesmo tão triste, podia alertar quem pensa que experimentar uma vez não faz mal. E aí comecei a sonhar com um recomeço. Talvez eu nunca mais pise em um estádio como jogador. Talvez nunca mais ouça meu nome gritado por uma multidão. Mas se eu conseguir ficar limpo, reconstruir minha dignidade, quem sabe eu possa usar minha experiência para alertar outros jovens que sonham com a fama? Mostrar que o sucesso é lindo, mas que, sem equilíbrio, pode ser tão perigoso quanto qualquer vício. Hoje, ainda vivo num abrigo, ainda luto todos os dias contra o desejo de usar. Alguns dias são tão difíceis que eu penso em desistir. Mas em outros, acordo com um fio de esperança e agradeço por estar vivo. Tento me apegar a esses momentos bons, porque é neles que mora a chance de mudar. Se você chegou até aqui, eu só posso agradecer. Significa que você se importou o bastante para ouvir minha história até o fim. E se puder, deixa seu comentário dizendo de que cidade você está assistindo. É uma forma de eu sentir que minha voz ainda ecoa por aí, que ainda posso tocar corações, mesmo que eu esteja longe dos gramados. E se você conhece alguém que precise ouvir isso, compartilha esse vídeo. E se quiser continuar acompanhando histórias como a minha, se inscreve no canal. Sua inscrição faz toda a diferença para que mais pessoas saibam que, por mais fundo que a gente caia, sempre há uma chance, mesmo que pequena, de voltar a levantar. Sabe? Dizem que a vida é como uma partida de futebol. Enquanto o juiz não apita o fim, tudo pode acontecer. Então, enquanto eu ainda tiver fôlego, vou lutar para virar esse placar. E você? O que faria se estivesse no meu lugar?